lá. Então, a gente está com aquele Dr. Cardon, não é isso? Isso. A gente falou ele do outro livro. Era um médico da Marinha Mercante, num navio baleeiro, muito materialista, que teve uma síndrome cardíaca do crescimento do seu coração. Ele ia falecer disso porque era uma doença incurável, uma hipertrofia do coração. E aquilo o deixava extremamente melancólico, nada podia retirá-lo daquela melancolia. Até que ele foi refletindo, e do materialismo chegou à crença em Deus. Chegou na crença de que Deus realmente era a finalidade de tudo e que ele podia agora progredir para Deus. E aí o que aconteceu? Ele teve aquela espécie de primeira morte, ficou todo azul. A esposa se escondeu ele das crianças, né, para que as crianças não vissem o pai naquele estado. Mas aí ele retornou, tendo feito uma viagem, e narrou aquela viagem que ele fez em regiões magníficas, em regiões muito belas. E depois disso ele morreu. Mas aí Kardec evocando ele, conhecendo essa história e achando ela interessante, perguntou para ele: vem cá, você foi para os locais que você viu? Não, não foi para os locais que eu vi. Aquilo ficou como uma espécie de meta que eu poderia atingir através do trabalho e do progresso no plano espiritual. Então vejo que a gente pode progredir no espiritual, né, para a gente ir a lugares que a gente no começo não vai. No começo a gente não vai, a gente pode passar aí. Beleza? Então vamos lá. Lembra do livro Os Mensageiros? Teve um casamento, um casal do livro Os Mensageiros, quer dizer, eles ainda não estavam casados, né? Mas aí o noivo foi convidado aí para trabalhar no Ministério do Esclarecimento lá em Nosso Lar. Aí ele voltou, pegou a noiva, mas a noiva, para ir, teve que fazer curso, teve que fazer isso, aquilo. Se eu não me engano, foi 6 anos que ela teve que se dedicar para poder acompanhar o noivo. Naturalmente, trabalhando, ela deveria ter intervalos de vê-lo, e ele vir, e ela vir. Mas para ir, definitivamente, 6 anos. Então, vamos lá. A gente está aqui nesse item 8. Como se explica, durante a vossa morte aparente, a primeira, e no curso de alguns minutos, que o vosso espírito pudesse desprender-se instantaneamente e sem dificuldade, ao passo que a morte real foi seguida por uma perturbação de alguns dias? Você, na hora, lhe ficou mais fácil de se desprender do que depois, e teve uma perturbação que não teve antes? No primeiro caso, subsistindo, mais que no segundo, os laços entre a alma e o corpo subsistindo, parece-nos que o desprendimento, mais no primeiro do que no segundo, deveria ser mais lento, e deu-se justamente o contrário. Resposta: muitas vezes fizestes a evocação de um espírito encarnado e recebeste respostas reais. Eu estava numa situação desses espíritos, que Deus me chamava, e seus servidores me tinham dito: vem, vem, vem. Então ele estava também recebendo a energia desses espíritos, né? Mas ele, mesmo estando encarnado com os laços mais fortes, no primeiro caso, mesmo assim, ele se comunicou como se ele fosse um encarnado, e muitos encarnados se comunicaram com Allan Kardec. Obedeci e agradeço a ele pela graça especial que dignou fazer-me. A Deus.
pude ver a infinitude de sua grandeza e dela me dar conta, e conta da grandeza de Deus. Né? Agradeço a vós por me terdes permitido, antes da morte real, ensinar aos meus, a fim de que tenham boas e justas encarnações. Né? Então, está agradecendo aí até essa comunicação que vai parar na mão dos parentes. E ele mesmo também agradeceu a Deus por ter permitido falar para os seus parentes das grandezas divinas, não é isso? Então, questão número 9. Então, viram aí? Beleza? Né? Que legal, né? Então, por influência espiritual, mesmo com os laços ainda mais fortes, ele se comunicou como se ele tivesse encarnado, não teve problema nenhum. Pôde falar com os parentes vão modificar a vida em função disso. Quanto não vale isso, hein, gente? Quanto não vale isso? Às vezes, um pai que era materialista ao extremo. Ora, então ele não ensinou aos filhos a serem religiosos. Aí, no fim da vida, ele tem uma aquisição de fé, reflete, adquire fé, e Deus permite com que ele tenha visões espirituais magníficas, e ele volte para falar para esses seus parentes que nunca falou de Deus, falar a respeito de Deus para que eles tomem uma outra conduta de vida. Não é magnífico? Porque pode modificar definitivamente a vida desses familiares. Quanto não vale isso, uma comunicação de 5 minutos, né? Aí não, vamos aplicar a eutanásia. Pelo amor de Deus, aplica uma eutanásia, você pode tirar uma oportunidade de arrependimento daquela pessoa. E pelo arrependimento, como a gente vê aqui, pode tirar a comunicação que Deus ia dar para aquela pessoa, né? Para que ela se modifique, e, enfim, você pode prejudicar a vida da pessoa ali por... Isso ela não fala para os parentes. Você pode prejudicar a vida de uma pessoa por meses. Por meses, talvez até anos, né? Porque se prejudicou por alguns meses, alguns dias, a própria pessoa ficou incapacitada depois de voltar àquele arrependimento, ficou meio chateada, algo revoltada, enfim. Variável a questão. Mas a eutanásia não é assim, tirou a vida. Você pode tirar a oportunidade de progresso, pelo menos por um prazo, e às vezes significativo, de uma alma ou de mais de uma. Porque esse se comunicou no leito de morte, né? Então vamos lá, questão 9. De onde provinham as belas e boas palavras que, por ocasião do vosso retorno à vida, dirigiste à família? Então, de onde vinham essas palavras? Era o reflexo do que tinha visto e ouvido. Os espíritos bons inspiravam-me a voz e davam vida ao meu rosto. Ó, não é legal? Não é legal isso? Imagina se você aplica a eutanásia. Você tira uma chance dessa aí. Ah, não, meu esposo vai morrer daqui a amanhã. Aplica a eutanásia hoje. Aí perde uma oportunidade essa. Os espíritos bons inspiravam-me a voz e davam vida ao meu rosto. Olha só, pela energia dos espíritos. Como a gente tem no livro Nos Domínios da Mediunidade, né? Lembram aquela mãe? A mediunidade no leito de morte. Uma mãe, ela está na iminência de falecer na casa da Anésia, não é isso? Da Anésia? O nome aí depois vocês confirmem. E a mãe da Anésia está muito mal, ela está realmente na iminência de falecer. E ela chama o filho dela que está desencarnado. Ela chama o filho que está desencarnado, que ela acha que é um herói, mas o filho morreu assassinado nos bares da vida, né? Levando uma vida de boêmio, morreu por outro boêmio assassinado. E o que acontece? Aquela mãe fala e ela gesticula pelas energias desse espírito que era o filho dela.
Quando o espírito foi afastado, o que ela fez? Ela ficou completamente muda. Ela não conseguia mais falar e não conseguia mais se mover. Então, ela, pelo corpo físico, não tinha condição de se despedir da própria filha. Aí o que ela faz? Ela vai em espírito se despedir da irmã numa outra cidade muito longínqua, porque pelo espírito podia tudo. Aí foi lá, fez um barulho na cama, a irmã acordou, a irmã disse: a minha irmã vai falecer. Então, vê, pelo espírito ela podia tudo. Foi em outra cidade, rapidamente comunicou, disse que ia falecer, mas pelo corpo físico já não podia nada. Só podia pela influência espiritual do filho desencarnado. Lembram disso? E aqui, os espíritos bons inspiravam minha voz e davam vida ao meu rosto. Questão 10. Que impressões julgais que a vossa revelação tenha causado nos assistentes e, de modo especial, nos vossos filhos? Essa revelação, por mim, ela foi extraordinária. Deus foi muito bom tendo feito isso, né? Ela foi extraordinária, ela foi profunda. A morte não é mentirosa. E os filhos, por mais ingratos que possam ser, inclinam-se ante a partida dos que se vão. Então, por mais que o filho seja lá, né, meio agressivo, pouco voltado a Deus, pouco religioso, meio materialista, mas na hora da morte tem o respeito. E se houve essa comunicação nesse momento, a comunicação é extraordinária. A comunicação é profunda. Se pudesse percustar os seus corações junto a um túmulo entreaberto, se pudesse sondar os seus corações junto a um túmulo entreaberto, só se sentiriam as batidas de sentimentos verdadeiros, sentimentos profundamente tocados pela mão secreta dos espíritos que a todos ditam os pensamentos. Mas isso, então, também gera uma responsabilidade, né? Com a misericórdia de Deus, mas gera uma responsabilidade. Puxa, mas a gente se comunicou pelo seu pai, te falou isso, falou aquilo. Tremei se estiverdes em dúvida. A morte é a reparação. A morte é a justiça de Deus. E eu vou-lo asseguro, apesar dos incrédulos, que meus amigos e minha família acreditarão nas palavras que minha boca pronunciou antes de morrer. Eu era o intérprete de um outro mundo. Magnífico isso. Não tem tamanho que os espíritos fizeram pela família dele, né? Não tem tamanho que os espíritos fizeram pela família dele, permitindo que eles levassem uma vida mais digna para não ter as consequências que ele teve. Ele ia ter que lutar para ir em lugares bons. Mas a família, com essa comunicação, poderia alterar a sua rota de caminhada para Deus, né? Questão 11. Dissestes que desfrutais que não desfrutais da felicidade que entrevistes. Sois infeliz? Não. Então percebe? Não é que ele é infeliz. Ele não desfrutou da beleza toda que ele viu, mas ele poderia. Ele vai ter que lutar para conseguir. Mas você é infeliz agora? Não. Não sou infeliz também. Ele está em espíritos de condições medianas, não é isso? É. Pois acreditava antes de morrer, e isto na alma e na consciência. Acreditava antes de morrer. Acreditava na alma e tinha uma certa razão ainda quando encarnado. E essa crença levou a que ele não fosse um estado infeliz. Só a crença já
foi um grande progresso para ele. A dor acabrunha nesse mundo, mas fortalece sobre o ponto de vista espiritual. Não é isso que a gente tem falado da dor? Lembra da comunicação daquele espírito, dos espíritos felizes? Aquele espírito, como que era o nome dele? Estou voltando aqui. Bernardin. Bernardin viveu de 1400 a 1460. Vejam a época em que ele viveu. Ele teve os filhos colocados dentro do exército, que era aquele exército que fazia pilhagens e roubos. Aí, depois, os filhos dele foram enforcados por crimes não cometidos. Ele viu a sua mulher ser ultrajada. Estamos no século XV, gente. Ele viu a sua mulher ser ultrajada e viu as suas filhas serem raptadas e depois trazidas os bagaços para casa. Né? Lembram disso? E a função dele, ele que era muito pobre, era simplesmente auxiliar o sucerano, auxiliar quem pudesse mais protegê-lo. Então ele diz: olha, gente, eu sofri mais do que vocês. Mas eu ainda, nessa época, pedi para sofrer sem murmurar e recebi depois o mérito da felicidade. Então, quando a gente está numa condição de que sofreu mais, a gente tem condição de falar. Então, vocês enxuguem seus prantos, para o choro, porque a felicidade depois vai ser maior e proporcional à dificuldade vivida. Porque se a vida só foi de arranhãozinho, não tem grande mérito. Mas se foi de dores acerbas, vai haver um mérito proporcional ao tamanho da dor acerba. E ele tinha a função, esse Bernardin, de ser o guia dos centros espíritas. Lembram disso? Ele era um guia das casas espíritas para encorajar os participantes, os espíritas, na boa direção e afastá-los dos pensamentos dos espíritos maus. Aí ele diz aqui, no que a gente está lendo: a dor acabrunha neste mundo, mas fortalece sobre o ponto de vista do futuro espiritual. Notai que Deus soube levar em conta as minhas preces. Então ele chegou a fazer preces, veja. E a minha crença absoluta nele. Então ele passou a crer e passou a fazer prece. Estou no caminho da perfeição e chegarei ao fim que me foi permitido entrever. E ele está confiante. Eu vou chegar onde eles me mostraram. Né? E pede, e nem por isso deixa de pedir ajuda. Orai, meus amigos, por esse mundo invisível que preside aos nossos destinos. Este intercâmbio fraterno, isso é caridade. Esse intercâmbio que permite com que vocês que estão aí progridam, que a gente fale, mesmo a gente que está numa situação mediana ou numa situação difícil, que serve de exemplo para vocês seguirem um bom caminho, isso é caridade. É uma alavanca poderosa que põe em comunicação os espíritos de todos os mundos. O que estão achando? Alguém quer falar alguma coisa? João, eu pensei na mesa mediúnica, né? Que a gente ali, quer dizer, a gente dá, né, a comunicação para aqueles irmãos, né? Que estão, às vezes, nem sabe que passaram, mas, ao mesmo tempo, nos beneficia também, e muito. Sim. Mais a Muito. nós, talvez até mais a nós do que a eles, né? Sim. Eu pensei na mesa mediúnica agora. Sim. Nesse intercâmbio, né, que é caridade pura. É a caridade pura, né? A gente auxiliando lá e, por isso, participando de uma corrente do bem, acaba por receber também, não é isso? Exatamente. Dentro do nosso programa de recuperação, né, que E inclui dores. às vezes até muito mais, né? A gente recebe muito mais, né? Verdade. Nossa, muito bom. Verdade.
Então Ai, vamos queria lá. que Kardec estivesse por aqui na hora que eu fosse para ele me chamar. Você, você evoca esses Chama espíritos, eu, João, chama eu, João. esses Quando na espíritos são mesa... amorosos, eles vêm, hein? Então, me chama que eu venho. Então vamos lá, questão número 12. Gostarias de dirigir algumas palavras à vossa esposa e aos vossos filhos? Nossa, olha Kardec, ele é demais, né? A gente vê aqui pelo livro Céu e Inferno, dá uma ideia de Kardec, da bondade dele, da humildade, recebendo pessoas simples, né? Pessoas que trabalhavam no cais, pessoas que trabalhavam em mina de carvão, recebendo parentes, pessoas que faleceram, pessoas ricas, pessoas pobres, pessoas que tinha um membro da Sociedade Espírita de Paris que a função dele era colocar calçada, aquelas pedras portuguesas na rua, né? Lembram? Uhum. Meu Deus, aí A ele amorosidade, você vê assim o quanto Kardec foi amoroso, né? Ele foi muito amoroso muito, com todos os muito, espíritos que vieram da comunicação, desde o menorzinho até aqueles rei, rainha e tudo, ele não tinha tratamento diferenciado. não tinha mesmo. Era amoroso com todos. Não importa se errou, se acertou, o que fez, ele É, tinha amorosidade. No filme, né, dele, ele aquele que ele deu o livro e ele suicida, e ele depois vem dar a comunicação, né? Ele foi super amoroso. muito amoroso, muito mesmo. Então vamos lá. Então ele abre a palavra aqui. Você quer falar alguma coisa para sua esposa ou para os seus filhos? Rogo a todos os meus que creiam em Deus, Deus poderoso, Deus justo, Deus imutável, né? Rogo que todos creem na prece que consola e alivia, na caridade, que é o ato mais puro da encarnação humana. Então ele quer que eles façam prece e que eles também pratiquem a caridade. Que se lembrem que do pouco também se pode dar, pois o óbolo do pobre é o mais meritório perante Deus. Estão vendo aí, né? Eu fico vendo as pessoas que trabalharam aqui em casa. Uma senhora se aposentou aqui, trabalhando por 20 anos, né? E agora que ela está aposentada, ganhando lá o salário da aposentadoria, que a gente pagava aqueles direitos certinho. Mas mesmo antes, e essa aqui é a amiga dela que chegou aqui, eles doam poucas coisas entre eles e faz uma fraternidade, vive realmente ali como irmãos, trocando, né, as suas necessidades, atendendo às suas necessidades. Então, o rico, para se igualar ao óbolo do pobre, tem que suar, tem que suar mais. Que se lembrem que do pouco também se pode dar, pois o óbolo do pobre é mais meritório perante Deus, que sabe que o pobre dá muito dando pouco, né? Foi bem simplório, mas muito profundo nas palavras, né? Perfeito, foi perfeito, né? Dá muito dando pouco. É preciso aí. É preciso que o rico dê bastante para merecer tanto quanto aquele, tanto quanto o pobre, né? Então eles não vejam, eles são de família humilde, né? São de família humilde. O futuro é a caridade. O futuro é a benevolência em todas as ações. É o futuro. O futuro é crer que todos os espíritos são irmãos, jamais se preocupando com as 1001 vaidades pueris da terra. Ele está se dirigindo à família. Família bem amada
Tereis rudes provas, já está avisando, a prova não vai ser fácil. Mas sabeis suportá-las com coragem, pensando que Deus vos vê. Dizeis sempre esta prece. Então, dá até um exemplo de prece, né? Deus, de amor e de bondade, que dás tudo e dás sempre. Concede-nos essa força que não recua ante nenhum sofrimento. Torna-nos bons, torna-nos mansos, torna-nos caridosos, pequenos pela fortuna, grandes pelo coração. Que nosso espírito seja espírita na terra, para melhor te compreender e te amar. Então ele pede para que os filhos se tornem, e as famílias se tornem, toda a família, né, espírita. E agora ele se dirige a Deus. Que teu nome, ó meu Deus, emblema de liberdade, seja o objetivo consolador de todos os oprimidos, seja o objetivo consolador de todos os que têm necessidade de amar, todos que têm necessidade de perdoar, todos que têm necessidade de crer. Cardon. Muito joia, né? A gente está aprendendo talvez até mais do que com os espíritos felizes, esses espíritos de condição mediana estão ensinando mais para a gente que os outros. Mas não. Esse Cardon foi demais, a mensagem dele, né? Que ele viveu, o episódio que ele viveu foi demais. Muito. Então vamos lá, o próximo, né? Alguém quer falar alguma coisa? Então vamos lá. Eric Stanislas, não sei se é assim que pronuncia, né? Comunicação espontânea, dada na Sociedade Espírita de Paris em agosto de 1863. Como nos enchem de felicidade as emoções vivamente sentidas por valorosos corações. Então, ele, olha bem, ele dá uma comunicação na Sociedade Espírita de Paris. Então, o que é que eu estou presumindo aqui? É que ele está falando que os sócios ali da Sociedade Espírita de Paris são os valorosos corações. E que ele, sendo um espírito de condição mediana, ele se enche de felicidade ali, e não em outro lugar. Talvez ele chegou até meio mal ali na Sociedade Espírita de Paris. Talvez ele chegou até meio ruim. Mas ali ele se encheu de uma felicidade de ver aqueles corações valorosos trabalhando pelo espiritismo na Terra, né? Então vamos lá. Ó suaves pensamentos, que vindes abrir o caminho da salvação a tudo que vive. Então ele chegou sem essa suavidade de pensamento. Ó suave pensamento que tudo que respira material vem abrir o caminho da salvação. E espiritualmente. Que o vosso bálsamo consolador não deixe de derramar-se profusamente sobre vós, sobre vocês e sobre nós. Então, ali na Sociedade Espírita Parisiense, era permitido, pela caridade, que alguns espíritos de condições medianas, alguns espíritos que pudessem melhorar ali no contato com eles, iriam ali receber esse bálsamo para que eles se enchessem também de felicidade, de força, de fé. Não foi o caso como do doutor Cardon, médico, mas é parecido. Eles já desencarnaram, mas ali eles recebem auxílio. E recebendo auxílio pode ter essas visões que teve o doutor Cardon e assim se dirigir para o bem, né? Vai fazer uma pergunta por causa desse que aí.
que expressão escolher para traduzir a felicidade dos irmãos desencarnados ao contemplarem o amor que une a todos? O que eu vou falar aqui da nossa felicidade em contemplar vocês aqui unidos? Ah, irmãos, quanto bem por toda parte, quantos sentimentos suaves, quantos sentimentos elevados e simples como vós, como a vossa doutrina, sois chamados a implantar ao longo da estrada a percorrer. Quantos sentimentos? É o que a Malu falou aí, das recordações que a gente tem das reuniões mediúnicas, né? Quantos espíritos vão ali coletar, né? É a implantação de bons sentimentos nesses corações. Mas também quanto vos será concedido antes mesmo de terdes adquirido direitos. E quanto vocês recebem por isso? Aí vem a Malu e fala, a gente talvez recebe mais, ou recebe a mesma coisa, né? O importante é, puxa, o espírito chegou mal, às vezes numa situação aflitiva pelo estado que morreu, e logo depois está repousando, está sereno, está acomodado, chegou desesperado pela forma que morreu, e agora está em paz. Quanto vale isso? Assisti a tudo quanto se passou esta noite. Ouvi, compreendi e vou procurar, por minha vez, cumprir o meu dever e instruir a classe dos espíritos imperfeitos. Então eu vim aqui, estava mal, mas eu ouvi, eu agora estou bem. Percebo que vocês fazem foi muito grande para mim e é o que eu vou fazer pelos outros, pelos espíritos imperfeitos. Eu compreendi o meu dever. Ouvi. Estão ouvindo? Vocês estão ouvindo? Oh, oh, sociedade espírita de Paris, vocês estão ouvindo o que eu estou dizendo? Eu estou dizendo para vocês que eu estava longe de ser feliz. Eu estava mergulhado na imensidade. Eu estava mergulhado no infinito. Os meus sofrimentos eram tão intensos que difícil me era compreendê-los. Eu estava muito mal. Eu estava mal. Vocês estão ouvindo o que eu estou falando? Eu estava muito mal. Eu estava tão mal que eu mesmo não me compreendia. Entretanto, bendito seja Deus que me permitiu vir a um santuário como essa sociedade aqui, que não pode ser franqueado aos maus impunemente. Então não pode, né? Tem também um critério para entrar aqui, né? Não é assim. Amigos, quanto vos sou reconhecido, quantas forças recobrei entre vós. Ó homens de bem, reuni-vos constantemente. Estudai, já que não podeis duvidar dos frutos das reuniões sérias. Então está estimulando a própria sociedade a fazer o que ela já faz, né? Os espíritos que têm muito ainda a aprender, os que ficam voluntariamente inativos, os que ficam voluntariamente preguiçosos e esquecidos dos seus deveres, podem eles encontrar entre vós, em virtude de circunstâncias, podem encontrar-se entre vós em virtude de circunstâncias fortuitas ou não. Então, estou esclarecendo para vocês, Sociedade Espírita Parisiense. Tem sempre muita gente aqui que chega mal e fica bem. Eles foram trazidos fortuitamente ou não. Ah, foi lá por acaso. Ou foi um espírito bom que trouxe lá 30, 50, 100 de nós.
para assistir a essa reunião de vocês. O importante é que todo mundo aprende muito aqui com vocês. A gente estava parado, inativo, preguiçoso, esquecido dos nossos deveres. E então, fortalecidos pelos exemplos que vos derdes, podem ser fortemente tocados, o que quase sempre acontece. Aí lembrou de novo, a Malu falou da reunião mediúnica. E isso quase sempre acontece. Acontece toda vez. Às vezes, é com todo mundo. Às vezes é um percentual menor, mas é muita gente. E reconhecendo-se divisarem a meta a alcançar, procurando ao mesmo tempo os meios de fugir ao penoso estado em que se encontram. Aí veem as metas e querem fugir do estado em que se encontram. É com grande satisfação que me faço intérprete das almas sofredoras, porque é a homens de coração que me dirijo, na certeza de não ser repelido. Quanto ele não foi repelido em outros lugares, hein? Quanto não foi repelido em outros lugares, mas aqui não foi, não. Ainda uma vez aceitai, pois, homens generosos, a expressão do meu reconhecimento particular, bem como da gratidão de todos, o meu particularmente, e a gratidão de todos aqueles aqui, a quem tanto bem tendes feito, talvez sem o saberdes, Eric Stanislas. Que acharam? Quem vai reunião mediúnica aí? Todo mundo? É isso mesmo, né, João? É bem isso que acontece nas reuniões mediúnicas, né? Eles vão. E às vezes, né, para quem tem a visão, você olha, você pensa assim: meu Deus, quanta gente que tem aqui. Como que a gente vai dar conta disso tudo? Mas só deles estarem ali, ouvirem, né, o dialogador fazendo aquela comunicação com aquele que veio da passividade e tudo, ali ele já é tratado, ali ele já recebe, né, um reforço. Quer dizer, é bem o que ele fala. Quantas vezes ele deve ter sido repelido, tá? E aí aqui ele diz, ó, agora eu encontrei quantas coisas boas vocês estão fazendo ao se reunirem, fazerem suas preces, estudarem, tá? É isso que eu penso, João. Quando eu vou estudar ou eu vou ler um livro espírita, eu penso em quantos estão aqui envolvidos para ouvir aquilo ali, para participar junto comigo daquele estudo. Então, é isso que a gente... Assim, olha, eu vou confessar uma coisa. Eu nunca tinha lido O Céu e o Inferno, tá? Mas tudo que eu sempre pensei, tudo que eu sempre fiz, eu estou encontrando aqui. É, verdade. Eu digo, meu Deus, então... Acho que alguma outra encarnação já deve ter tido uma folheada desse livro, porque ou então participei de alguma dessas reuniões, alguma coisa, ou fui numa reunião e ouvi tudo isso, né? Então, eu acho que já fui atendida, fui socorrida, né? Então, pode ter sido isso, porque tudo que hoje eu faço, tá? Que eu encontrei nesse livro que eu não sabia e eu estou vendo agora, tá? É muito legal. Nossa, estou Muito apaixonada. legal. Estou apaixonada mesmo Pelo esse pelo livro, né? estudo, né? Pelo estudo e pelas comunicações que esses irmãos traduziram tudo para nós, colocar aqui, ó, gente, aconteceu isso, foi assim, mas fui socorrido, fui amparado, né?
fui para uma boa colônia, visualizei uma colônia boa, eu posso evoluir como espírito, não só no físico, mas no espiritual também. Então, tudo isso daí, nossa, para mim, está sendo maravilhoso. Só agradeço a Deus pela oportunidade. E a abadia, porque foi a abadia que me levou até você. A nossa irmã. É verdade, né? Uma boa quantidade de espíritos deve assistir aqui junto com a gente essa aula, né? A gente nem está sabendo, está lá nas nossas casas, ouvindo isso, né? No plano espiritual em volta aqui das nossas casas, ouvindo esse nosso estudo. Malu, verdade, hein, Malu? Eu acho que a abadia está aqui junto com a gente ali, tudinho, porque ela gostava de ir para a aula do João, porque eu entendo tudo. Quando a gente fazia um estudo lá no discípulo, aí ela chegou comigo e disse assim: não estou entendendo nada, você entendeu? Aí eu fui explicar, eu digo, Abadia, entendi mais ou menos assim. Eu gosto do João, porque o João explica, eu digo, que João, Abadia? Lá na federação, depois, então eu vou também, posso ir? Pode. Aí eu fui lá. A Abadia que me levou. Eu Abadia saia recrutando, né? Faço irradiação para ela, tudo. Eu tenho certeza que ela deve estar numa boa colônia espiritual. E vindo aqui intuir a gente para a gente continuar para a gente continuar aqui nos nossos estudos. Sim, com certeza, verdade, verdade. Vamos lá, né? A gente já está nesse estudo faz tempo, né? A gente está há quantos anos? Bom, eu entrei com vocês em 2018, né? Tem uns 14, 15 anos, eu acho, que a gente faz esse estudo. Não, eu só tenho 4 anos. Você começou desde o nosso lar, né? Eu entrei, já era o... Desde o nosso lar. Foi desde o nosso lar. Não. Foi desde o nosso lar. Missionários, que quando eu comecei a fazer, lá no discípulo. Então, vamos lá. O Guia do Médium. Este é um espírito que sofreu por muito tempo. Sofreu por muito tempo, não revela. Mas foi muitos anos, né? Transviado do bom caminho. Agora compreendeu os seus erros e arrependeu-se. E finalmente volveu os olhos para Deus, que havia negado. Sua posição não é a de um ser feliz, mas aspira à felicidade e não sofre mais. Deus permitiu que vos escutasse para que desça depois a uma esfera inferior, a fim de instruir e estimular o progresso de espíritos que, como ele, transgrediram as leis do Eterno. Então, vejam, ele foi levado, né? Estava numa região inferior, como talvez a região lá do livro Ação e Reação, ou talvez menos, né? E aí ele foi levado até a crosta da terra, na Sociedade Espírita Parisiense, para ouvir o que ele tinha ali, e ele vai voltar para lá para instruir aqueles ali, principalmente ele que deve ter, digamos assim, participado da rebeldia de diversos espíritos, agora tem a tarefa de conduzi-los a Deus. Deve estar dentro da Mansão Paz. Mas aqui a Mansão Paz ela tem 300 anos, né? Então tem que ver se ela existia essa época aqui. Talvez não existisse, né? Ou, não sei, ou de repente existia já, né? E quando é esse livro aqui? Bom, tem que fazer as contas aí. Talvez existisse. É de 1850 e pouco, né? 1850, né? Então já tinha, sim. É a reparação que lhe compete. É isso que compete ele fazer. Essa é a tarefa que ele tem que fazer para ele sair de lá e progredir, né? Afinal, como tem força de vontade, acabará conquistando a
felicidade. Isso foi o guia do médium que deu essa informação a respeito desse espírito Eric aí. Então vamos lá. Agora vamos ler alguma coisa sobre a Ana Belleville, né? Jovem mulher, falecida aos 35 anos após longa e cruel enfermidade. Uma enfermidade muito longa, uma enfermidade cruel, né? Vivaz, cheia de energia, espirituosa, dotada de rara inteligência, grande retidão de julgamento e eminentes qualidades morais, esposa e mãe de família devotada. Ela possui, além disso, uma integridade de caráter pouco comum e uma fecundidade de recursos que jamais a pegavam desprevenidas nas circunstâncias mais críticas da vida. Então, ela era inteligente, julgamento reto, não caía nas ciladas, né? Não caía nas ciladas, caráter íntegro, uma boa esposa, uma boa mãe, devotada à família, mas ela está espírito de condição mediana, né? Falou só coisa boa, mas ela tem alguma coisa que ela não está no espírito feliz. O que que é? Ainda não falou. Sem guardar ressentimento das pessoas de quem podia queixar-se, estava sempre pronta a prestar-lhe serviços. Ó, uma outra coisa positiva. Não guardava ressentimento, estava sempre pronta a realizar serviços. Intimamente ligados à sua pessoa desde longos anos, pudemos acompanhar todas as fases da sua existência, bem como todas as peripécias do seu fim. Então, Allan Kardec conhecia ela, né? Era uma pessoa próxima de Kardec. Estava bem ligado à pessoa dele, bem próximo da família mesmo, pôde acompanhar a vida dela por longos anos e também os acontecimentos finais da vida dela, né? Perto da doença lá. Um acidente grave provocou a moléstia Travou, João. João, que devia matar. Apareceu um telefone aqui. João. Oi. Ah, tá. É porque travou e desligou seu microfone. É que alguém ligou aqui para mim. Tá. Um acidente provocou a moléstia que devia matá-la. Depois de retê-la acamada durante 3 anos. Vejam que situação, hein? Teve um acidente, esse acidente deu uma doença, botou ela na cama durante 3 anos. É difícil, hein? É difícil. Presa dos mais cruéis sofrimentos que, aliás, suportou até o fim com uma coragem heróica, sem que a graça natural do seu espírito jamais a abandonasse, mantendo a alegria, mesmo estando 3 anos na cama, né? Acreditava firmemente, a alma acreditava firmemente na vida futura. Aí, ó, mas então vai ver a condição mediana dela veio em decimais aí, ó, que até agora só falou coisa boa. Mas pouco preocupada com isso. Quer dizer, então, não estava preocupada com a alma, não estava preocupada com a vida futura. Acreditava nisso, mas vivia para o presente. Aí é que está o ponto da condição mediana. Todos os seus pensamentos se voltavam para o presente, que tinha em grande conta, em grande preocupação, embora não tivesse medo da morte e fosse indiferente aos gozos materiais. Nossa! Então vejam quanto não vale ser dedicado às questões religiosas. Porque isso tira da condição mediana, porque essa pessoa tinha muitas virtudes. Por que ela está numa condição mediana? Ela
Acredita na alma? Acredita. Ela acredita na vida futura, mas ela pouco se preocupa com isso. Ela está voltada para o presente. Só quer ali cuidar da família, não se preocupa com as questões religiosas. Mesmo não tendo medo de morrer, mesmo não tendo interesse de gozar os bens materiais. Mas ela não está voltada para a vida religiosa. E isso foi a diferença para ela estar na condição mediana. A sua vida era simples, e ela abrir mão sem qualquer sacrifício do que não podia obter. Então, não era materialista. Entretanto, possuía inato o sentimento do bem e do belo, que apreciava até nas coisas mais insignificantes. Mas apreciava o bem e o belo, né? No sol, nas borboletas, nos animais, na vida, nos gestos de caridade, mas não estava voltada para Deus. Queria viver, menos para si que para os filhos, e ainda queria viver mais para os filhos do que para si, avaliando a falta que lhes faria, avaliando a falta que ela faria aos filhos se ela morresse. Por isso ela queria viver. E era isso que aprendia a vida, viver para os filhos. Conhecia o Espiritismo, conhecia, sem o ter estudado a fundo. Interessava-se por ele, mas nunca pôde fixar as ideias sobre o futuro. Este era para ela uma realidade do futuro, conquanto não lhe deixasse no espírito uma impressão muito profunda aí, né? O futuro, vida espiritual é importante? É, mas não vou me preocupar com isso não. Eu acredito nisso, mas vou deixar isso um pouco de lado. Espiritismo. Eu conheço, mas eu não vou estudar, não. Eu estou achando legal isso que você me fala, mas eu mesmo não vou estudar, não. O bem que fazia resultava de um impulso natural e espontâneo, não inspirado pelas ideias de recompensas ou de penas futuras. Isso era um outro ponto positivo, né? Se bem que a gente pode ter esperança, né? Claro, porque a esperança é uma das grandes virtudes. Esperança de que vai melhorar, claro. Esperança de que depois será melhor, claro. E o bem que a gente pode fazer pode ser em função dessa esperança, não tem problema nenhum. Mas ela fazia espontaneamente. Toda essa condição, e ela ainda está na condição mediana, porque não se voltou para as questões religiosas. Vamos parar aí, né, gente? Não adianta a gente avançar muito e não dar tempo da prece. Quem faz a oração então, gente? Ou querem comentar alguma coisa aí mais? João, hoje eu ouvi o Elahá, uma questão daqueles pinga-fogo, né? Aí ele fala sobre que são 3 pilares, né? Que Jesus repassou para a gente, que é amar a Deus, amar ao próximo e amar a si. Amar a Deus é a fé, amar ao próximo é a caridade, e amar a nós mesmos, tá? Como é que ele falou? O nosso crescimento moral, é a nossa transformação moral. Tá? Bem falado. Aí ele diz, né, que são os 3 pilares que Jesus nos deixou. É um legado que ele nos deixou, né? E a gente não atenta para isso. Eu achei bacana a colocação. Né? Ou cuida de uma coisa e não cuida da outra, né? Exatamente. São 3 pilares: a fé, a caridade e a nossa transformação moral. Que tem a ver isso com a esperança. É Deus, o próximo e nós.
Bem colocado, gostei. Eu O achei. Elahá é muito bom, né? O Elahá é muito bom. Eu gosto muito do Elahá. Eu Ele é achei. muito Foi profundo a nisso. Cida que me mandou a questão. Eu achei muito legal. Gostei demais. Eu achei bacana mesmo. O Elahá é demais, ele estuda muito. Ele está muito bom, os estudos dele são magníficos. Ajuda muito. Exato. Nossa. Queria ter só um pouquinho assim, ó. Só um milímetro do conhecimento que ele tem. Vamos devagarinho, a gente chega lá. Não foi sem suor, hein? Ele conhece muito das religiões, né? Da origem das religiões, é muito interessante, né? Conhece Sabe muita muito do coisa ele. judaísmo, ele é judeu, né? É, Ah, ele é judeu, é? ele é judeu. Ele é Nossa, judeu. A mãe dele, ele é judeu porque a mãe dele é judia, né? Que ele explicou que só é judeu o filho da judia, o que é gerado no ventre de uma judia. Só esse é judeu. então O ele pai, conhece muito o judaísmo, interessante. não, o judaísmo, o islamismo, ele conhece Tudo, toda a todos. história das É, religiões. ele fala dos Vedas, ele recita a parte dos Vedas, que eu fico olhando assim, eu digo, meu Deus, eu nunca tinha ouvido nem falar, agora eu estou. Onde será que esse espírito vem, né, João? Ah, Da onde será que esse espírito vem com toda essa bagagem de religiosidade do passado? Tá louco. é, Não, e ele muito diz lindo. que essa briga, né, dos árabes com os judeus, que na próxima ele quer nascer lá. Eu digo, eu não queria essa prova, não. Não foge do trabalho, né? Não, ele disse que na próxima ele quer nascer lá. Que Que vai. é que ele nasceu do lado dos judeus, que agora ele quer nascer nos árabes. É demais. A mulher dele é descendência de árabe. Olha É, só. ela é. Ela é libanesa. É, Olha, que coisa, hein? legal, É muito bacana. legal. É, tem cada coisa assim que ele Você sabe, coloca. Manu, está tendo um estudo na Mansão do Caminho e é aquele perturbações espirituais, domingo às 4 horas, e falando dessa questão, né, da briga, do ataque da espiritualidade interior contra Jesus, que são, na verdade, os árabes, os muçulmanos e os judeus que ficaram contra Jesus, porque não entenderam a mensagem do Cristo, e por todo aquele passado histórico que a gente já sabe da igreja, né? Tem uma palestra do Elahá, não é nem uma palestra, foi um pinga-fogo também, que ele fala a respeito disso, da questão que o pessoal pergunta, né, sobre o Talibã. O Talibã está assumindo agora, está fazendo, está acontecendo, aquela coisa toda. Aí ele falou que isso daí, tá, o que o cristianismo fez, não Cristo, mas Não, nós, né, nós cristãos, o que nós fizemos, né, no século 700 depois de Cristo, com as cruzadas, com a Inquisição, nós fizemos o que o Talibã faz hoje. Então, ele diz Claro, que claro. vai haver uma modificação, né? Que eles ainda estão atrasados. e o Divaldo fala isso Sim, nesse livro que está sendo estudado, Perturbações Espirituais, Domingo na Mansão. É um Pois grupo muito bacana. beleza. muito bom, gente. Deis, faz a prece para nós. Pode ser, amor, pode ser. Saudade de vocês. Também. Senhor Jesus, Mestre amado, queremos te agradecer por todo o nosso pouco entendimento, coração, por todas as bênçãos. Um minutinho, gente. Desculpa, gente.
Sem problema, Jesus Deise. amado, mestre querido, queremos agradecer por todas as bênçãos, Jesus. O nosso pouco entendimento das maravilhas que aqui recebemos, através desse estudo, através das obras, da grandiosidade de tudo que Kardec deixou para nós, das informações que esses espíritos nos trazem através dessas obras, da beleza das informações tão contemporâneas de André Luiz, trazidas há tanto tempo, mas que hoje continuam ainda sendo algumas até incógnitas para nós, por falta do conhecimento que ainda temos na ciência das outras áreas. Mas que um dia, certeza, depois de muito repetirmos as lições, teremos isso com clareza. Mas a felicidade de estarmos aqui vislumbrando o alvorecer desse conhecimento nos dá muita alegria. Sabendo agora, por essas revelações dos espíritos, que muitos irmãos desencarnados, como foi conversado agora, ouvem conosco, estudam conosco, e são também, por isso, aliviados, esclarecidos nas suas dúvidas. Então, é um ganho em dobro, em triplo, não sabemos a dimensão, Jesus, do alcance desses nossos estudos. Abençoa não só o nosso grupo, o nosso facilitador, João, mas a todos que se propõem na Terra a trazer esses esclarecimentos para a nossa alma. Agradecido Jesus, pedimos que envolva os nossos colegas, que porventura, do outro lado da vida, como a Abadia, seu Clyde, seu Cardoso, Dona Romilda, tantos outros desconhecidos que participam conosco das aulas, possam receber o nosso abraço fraterno, a nossa alegria, dessa comunhão que se estende entre os dois pontos do mundo, do universo. Obrigada, Jesus. Envolve-nos hoje e sempre, até a nossa próxima aula. Que assim seja, graças a Deus. Que assim seja. Que seja. Faltou nossa irmã Ana Lúcia. Verdade. Agora, foi incluída. Obrigada. Mas eu lembrei pensei, dela, Malu. eu pensei também. Pensei, Tá bom. quando você falou, já pensei, já chamei. É inclusa. Tchau, Tchau, gente. Um abraço. Hoje Fiquem com foi, Deus. Um abraço. hoje foi o dia da gente relembrar das nossas irmãs que participavam com a gente, né? Tanto a Abadia como a Ana Lúcia, né? Que elas estejam muito bem e que essas bênçãos, nossas preces, sejam direcionadas a ela, a ambas, né? Que assim seja, gente. Que assim seja. Boa tarde a todos. Beijo. Boa Boa tarde, tarde. gente. Beijo. Tchau. Tchau. Tchau.